Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar o nosso podcast, mais um episódio desse podcast que leva para você conhecimento e ensinamento para a sua vida e para a sua família. No ar, o podcast Eu Sou do Reino. Bom, minha gente, então nós estamos iniciando o nosso podcast, um episódio maravilhoso falando sobre fé. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a você, a sua família, os nossos convidados. Daqui a pouquinho eu os apresento, mas antes de trazer os nossos convidados, eu agora trago para você uma palavra e peço a você que preste bastante atenção porque é uma palavra abençoadora do apóstolo Adelino de Carvalho. Apóstolo, bem-vindo ao nosso podcast. Paz e luz, Bispa Suzana de Paiva, convidados do podcast e meus irmãos, meus amigos desta obra linda que Deus confiou em nossas mãos. Dia 28, o reino dos céus materializado na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e a igreja não é o templo. O corpo de Cristo é materializado no nosso corpo. Por isso que na Santa Ceia o pão é o corpo de Cristo. É a igreja que nós engolimos para que ela esteja dentro de nós. Por isso que o reino dos céus entra para dentro de nós quando a cada ciclo de 7 dias nós renovamos a nossa aliança com Deus através do pão e do vinho, a Santa Ceia. É muito importante entender sobre ciclo, porque tem pessoas que acham que Deus não tem data. Mentira. Deus tem data. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a data aí, veio o Espírito Santo. Então Deus tem data. Todos que estavam reunidos em Jerusalém ficaram cheios do Espírito Santo quando línguas de fogo vieram dos céus. Então Deus tem lugar, Jerusalém. Então Deus tem data, Deus tem lugar e Deus tem o tempo. Pentecostes, penta quer dizer 5. Pentecostes, 50 dias. 50 dias depois da morte de Jesus, impressionante, veio o Espírito Santo. Quase ninguém prega sobre isso, né? Mas o Espírito Santo só desceu quando Jesus assentou-se
no céu à direita de Deus. Jesus havia dito em João capítulo 14: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, para que onde vós estiverdes, estejais eu também. Entre os homens, Jesus é chamado de Filho de Deus. Entre os anjos, Jesus é reconhecido como Filho do Homem. Por quê? Porque Jesus nasceu do Espírito Santo, não foi de um homem, não foi de uma relação sexual, do Espírito Santo e de uma mulher chamada Maria. Foi o único. Então, Deus tem dia, Deus tem lugar e Deus tem o tempo que Ele estabeleceu para todas as coisas. Dia 28 de janeiro, nós vamos completar 44 anos da igreja, que na verdade começou como uma cruzada. Cruzada por quê? Primeiro nós levantamos a bandeira e partimos para o ataque. Nós somos a igreja do ataque. Por isso a cruzada, para que os inimigos desocupem os lugares que nós iremos tomar para o reino. Onde era o reino do diabo, passou a ser o reino de Deus. Onde era o reino das trevas, passou a ser reino dos céus. Então, nós começamos como cruzada. Ficamos 20 anos como cruzada. De 81 até 2001. Em 2001, em Matosinhos, a cruzada se tornou igreja com a revelação da águia. Até então ninguém ouvia falar em águia na Bíblia. Eles falavam só na pomba, que simboliza o Espírito Santo. Então preste atenção, nós começamos com uma cruzada de ataque. Pastor, sua igreja está vazia porque o senhor não sabe fazer cruzada de ataque. No ano passado eu tive pneumonia nos 2 pulmões. Fiquei internado na UTI, em Salvador, me trataram muito bem, viu? Hospital muito bom lá, o Hospital Aeroporto. Os médicos e as enfermeiras me acharam meio bravo. Mas é porque eles não estão acostumados comigo. Bons, eles são bons de serviço. E a médica me chamou e falou: olha, nós vamos entubar o senhor. Eu falei: deixa eu morrer. Estava custando a falar de tanta falta de ar. Deixa eu morrer. Agora quero morrer sem ser entubado. Aí ela falou: olha, o senhor autoriza a gente fazer o procedimento que tiver que fazer? É dolorido, mas não vai precisar entubar o senhor, não. Se a gente conseguir, não vai precisar, não. Falei: autorizo.
conversou com a Bárbara, minha esposa. Até então, a minha filha não havia chegado. Me levou para UTI, me colocou uma máscara aqui e deu 3 tiros de ataque de oxigênio. Eu só não morri porque eu vivi. Pá! Aquilo no meu peito parecia que ia explodir. Veio o segundo. Pá! Veio o terceiro. Pá! Aí ela tirou os aparelhos e falou: melhorou? Falei para ela: eu sarei. Aqui, ó, tô respirando. Falou: não, é só a primeira série. Agora vem a segunda, que é mais 3. Aí ela deu 3 tiros de broncodilatador. Aí melhorei mais ainda. Eu estava com os 2 pulmões infectados. Impressionante. Terminou, ela falou: agora vem o último, 3 ataques. Aí ela usou um outro medicamento lá. Falou: agora só pode dormir e ficar descansando aí. De repente, entra na UTI, a apóstola. Eu não sei o que ela fez, cara, mas ela arrumou um avião em Belo Horizonte, foi para lá imediatamente. Ela chegou no hospital, a primeira pessoa que barrou, ela falou assim: ninguém me barra, não, é meu pai que está lá, eu vim buscar ele. E chegou lá no UTI, falou: vou levar meu pai daqui. Não, se você levar seu pai, ele vai morrer dentro do avião. Aí acalmaram a apóstola é bem Adelina, sabe? Toda pessoa honesta é brava. Toda pessoa frouxa é porque ela tem dívida a pagar, sabe? E a apóstola é muito correta. Aí a médica conversou com ela. Tipo assim, né? Eu achei que era só seu pai que era bravo. Ah, meu Deus do céu. É uma turma de bravo, viu? Aí ela gostou, foi da madrinha. A Bárbara é muito mansa, tranquila. Eu melhorei, esperou mais um dia, dormi, me colocou no avião e me trouxe. Mas abaixo de Deus, o que me salvou foram os ataques daquela médica competente da Bahia, do hospital aeroporto. Foi o que me, abaixo de Deus, foi o ataque. Porque a coisa funciona assim: se você ataca, o inimigo recua. Mas se você recua, o inimigo ataca, te acua. Então, quando a gente começa uma obra, a gente tem que começar com tudo, com ataque, com folheto, visita, rádio, se possível televisão, tem que entrar arrebentando. Nós tivemos um diretor da rede de rádio que só colocava as coisas quando eu mandava. Eu não gostava, não. Hoje não. Hoje o rapaz é bom, é um baiano, bom toda a vida. Ele faz acontecer.
Eu estou aqui escrevendo um livro maravilhoso com a Evelyn, filha da Bispa Glória. E como é que chama o livro? O Poder do Domínio. É minha cara o livro. É a cara da águia. Não é? Muito forte. Então, é muito importante aprender, sabe? A pessoa que não sabe fazer é porque não aprendeu. Se aprender, ela sabe fazer. Então eu disse, Deus tem data, tempo e local. Data, dia de Pentecostes. Tempo, 50 dias depois da morte de Jesus. E local, Jerusalém. A obra da cruzada começou na Avenida Dom Pedro I, 1585. Dia 28 de janeiro de 1981. Aí, veja só, eles foram alargar a avenida, a prefeitura foi alargar, ficou bonita a obra, alargar a avenida, demoliu a Catedral da Esperança. Eu falei que eu ia comprar lá e comprei. O pastor, o povo tem que saber onde está sendo aplicado o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja não é de pastor. Quando você vai no Monte Manaim, cada vez que você vê alguma coisa nova e coisas caras. Aliás, nada foi tão caro igual aquelas palmeiras que nós colocamos. Nós colocamos palmeiras lá de 13 mil reais, uma palmeira. Porque palmeira é assim, quanto maior, mais cara. Mas ficou bonito. Tem uma palmeira azul chegando no Rio Sagrado, é preciosa, aquela palmeira é palmeira de 20 mil reais. Eu não sabia que planta era cara assim, não. Então a pessoa vai no Monte Manaim e ela vê onde a oferta dela é aplicada. E eu falei para os irmãos, eu vou comprar esse imóvel aqui da igreja, para a igreja. E comprei. Depois que eu comprei, eu falei, irmãos, eu vou reformar aqui, nós vamos fazer um prédio de 7 andares aqui. E vou fazer isso em 9 meses. Tinha uma senhora bacana, rica lá, metida a boa. Eu duvido que isso vai acontecer. Aí eu fiz uma reunião com as irmãs, eu falei, quem crê que em 9 meses eu levanto aqui? Levanta a mão, todo mundo levantou, menos ela. A senhora que não levantou, pode falar por que a senhora não crê. Aí ela argumentou umas coisas bobas dela mesma. Falei, então a senhora faz o favor, não dê oferta aqui. Não quero oferta da senhora. Eu não quero oferta sua aqui. Se a senhora não acredita, a oferta da senhora é inválida. Quando completou 9 meses, a Catedral da Esperança estava de pé. Quando a prefeitura abriu a avenida, ela teve que destruir a Catedral da Esperança, demolir. E aí nós mudamos para outro imóvel alugado e fomos. Hoje nós estamos no número 575, perto do Via Brasil, onde vai ser a festa, dia 28. Mas eu já comprei um imóvel para a igreja, que por incrível que pareça, fica no mesmo lugar onde era a antiga Catedral da Esperança e vai ter o mesmo número, 1585.
Eu sou muito determinado. Eu sou muito determinado. Deus gosta de pessoas determinadas. Querer é poder, sim, senhor. Querer é poder, sim, senhora. Se você determina e é frouxo, você não vai receber nada. Mas se você determina e vai à luta, a vitória é sua. Dia 28, eu te espero, 7 horas da noite, no Santuário da Pampulha, para a gente comemorar, porque você tem que comemorar. Lá é o aniversário de todas as igrejas do Brasil, porque foi lá que começou a cruzar. E a gente está se preparando para o mês da Arca da Aliança. A Arca da Aliança vai passar e vai recolher os projetos, pedidos e planos. Todo ano eu coloco. Você pode colocar: conte-me um sonho impossível. Escreva-o. Coloque dentro da Arca da Aliança e aquele sonho seu será realizado. Paz e luz. Que palavra abençoadora! Muito obrigada, apóstolo Adelino de Carvalho, pelo carinho e pela bênção que o Senhor hoje, nessa palavra, ministrou sobre mim e sobre todos os meus convidados. Os que nos acompanham de casa e também os que estão comigo online, em caráter online, que daqui a pouquinho já vão participar. Um abraço com muito carinho para o senhor. E no dia 28, nós estaremos juntos na celebração dos 44 anos do Reino dos Céus. Será realmente uma festa linda em Belo Horizonte, na Pampulha. Um abraço. E hoje eu tenho comigo 2 convidados pela primeira vez participando comigo do podcast. Eu tenho Bispo Dom Luiz de Carvalho, da cidade de São Paulo, capital. Bem-vindo, Bispo Dom Luiz. Muito obrigado, Suzana de Paiva, pelo carinho, pelo convite de poder participar do podcast Eu Sou do Reino. Olha que alegria receber você, Bispo. Também com alegria eu recebo o Bispo Wellington Ribeiro, do estado de Goiás, mais propriamente, eu digo, da cidade de Goiânia, a grande capital. Bem-vindo, Bispo Wellington. Muito obrigado, Suzana de Paiva. Deus abençoe e agradeço pelo convite e poder participar aqui do podcast com você e também juntamente com o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria. Para mim é uma alegria muito grande trazer, nesse momento, uma palavra de Deus, um conhecimento que muito vai abençoar você, meu irmão, minha irmã de fé. Que alegria, Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria e também Bispo Wellington Ribeiro. Receber vocês é uma honra para mim, uma honra. São 2 homens de Deus que têm um compromisso com a verdade, como todos os homens de Deus no reino dos céus, né? Profetas e profetisas. E vocês em especial hoje, porque é a primeira vez que participam comigo do podcast. Me sinto honrada. E é nessa alegria que nós vamos hoje abordar um assunto muito especial, que é o assunto da fé. Qual a diferença? E isso, vocês como homens de Deus, vão pontuar no decorrer do podcast a diferença entre a fé de palavras e a fé de ação, de atitude, de obras. Qual é a diferença? Você vai aprender, você que nos acompanha, através da palavra do Bispo Dom Luiz de Carvalho, como também a palavra do Bispo Wellington Ribeiro. E nesse momento, o Bispo Dom Luiz de Carvalho, a palavra agora quem vai trazer é o senhor sobre fé. O que o senhor tem a dizer sobre a fé de palavras? Pontua pra gente, tanto a de palavras, como também a fé em ação, de obras. É importante para o conhecimento, o ensinamento aos nossos telespectadores em casa, com a família, para aprender. Bispo Dom Luiz, com a palavra. Bem, Suzana e a todos. Como a senhora acabou de mencionar, a fé, ela é uma certeza das coisas que se esperam
e a confirmação das coisas que não se vê. Na hora que a gente abre a boca para dizer fé, a gente logo vê o que é fé para uma pessoa que está doente? A cura. O que é fé para uma pessoa que está falida? A restauração dos seus negócios. O que é fé para uma mãe que tem um filho nas drogas? Ver o seu filho dentro do santuário servindo a Deus, liberto, um homem de bem. A fé é uma estrutura tão violenta que com os olhos naturais você não vê. Com os olhos humanos você não percebe. Então, quando você tem uma convicção dando certo ou dando errado, porque às vezes também, sabe o que acontece, Suzana? Eu sei que o bispo Wellington vai poder também desenvolver, e por favor, bispo, me corrija, tá? A fé é tão violenta que às vezes a pessoa acha que ela só tem fé se estiver dando certo. Só tem fé se as portas estiverem abertas, se o filho saiu das drogas. E quando a pessoa ela começa a entender, caminhar na fé, eu vejo pessoas chegando no santuário, às vezes carregando uma dor tão grande, tão pesada, e de acordo que ela vai fazendo a corrente, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, a fé dela vai aflorando, as coisas vão dando certo, ela passa a entender que independentemente se deu certo ou se deu errado, se eu tenho fé, eu vou entender que Deus está comigo e lá na frente as coisas vão se encaixar. Então eu defino a fé como a base de tudo para quem quer vencer na vida. Deixa eu interagir com o senhor, meu bispo. Deixa eu interagir um pouco com o senhor aí, questão de fé. Quando falamos sobre fé, não é somente a pessoa falar, eu tenho fé. Fé de palavras. Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã e ela contou para mim o seguinte: quando ela ia à igreja, ela era uma mulher de muita fé, mas não via resultado. Não estava vendo o resultado que ela queria ter, pelo problema que ela carregava ao longo já de 7 anos. Uma coisa é a pessoa dizer eu tenho fé, outra coisa é a pessoa dizer eu tenho ação, tenho obras. Não adianta eu ter fé se eu não tiver atitude. Aquela senhora aprendeu dentro do santuário como se faz uma corrente e fazer uma corrente e ter atitude de fé para chamar a atenção de Deus para o pedido dela. Ela sofria com câncer. Ela foi desenganada dos médicos. Para os médicos já não tinha mais jeito. Até que um dia ela me procurou no santuário, conversei com ela, orientei o que ela tinha que fazer, colocar a fé dela em prática. E ela colocou a fé dela em prática. E aquela mulher que tinha sido desenganada dos médicos, ela foi curada. Ela foi curada. Faz muito lembrar na época de Jesus. O senhor já esteve em Cafarnaum, juntamente com o apóstolo, com a apóstola Sol. Estivemos lá junto em Cafarnaum, em Israel. E a história daquele paralítico de Cafarnaum, ele tinha fé, mas ele continuava paralítico. Você depara com muitas pessoas hoje que dizem, eu tenho fé em Deus, que um dia meu filho vai sair das drogas. Eu tenho fé um dia que eu vou ser curado. Mas eu preciso chamar a atenção de Deus, colocar em prática a minha fé. O dia que aquele rapaz teve atitude, ele pediu que levasse ele até aonde Jesus estava. E ele deixou de ser paralítico. Mas houve um obstáculo. Não tinha como entrar pela porta da frente. Aí subiu em cima do telhado, desceu ele numa corda. Jesus viu a fé daquele homem e falou para ele, os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Ele não saiu da sinagoga do mesmo jeito que ele entrou. Ele saiu pela porta da frente, com uma nova história de vida. Eu vejo o bispo Dom Luiz de Carvalho, Suzana de Paiva,
o que tem acontecido na vida das pessoas que procuram o profeta de Deus, a profetisa, e nós temos dentro do santuário homens e mulheres ungidos de Deus para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Como que você vai chegar no santuário? Não importa. O importante é como a sua vida vai ficar se você colocar em prática a sua fé, porque a fé só de palavras não agrada a Deus. Me permita, dentro da sua palavra, tão importante, tão especial sobre a fé, fazer uma observação dentro da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Você que me acompanha de casa, preste atenção nessa passagem também, porque é uma passagem muito especial para mim. Fala de um centurião romano que procurou Jesus para que Jesus curasse o servo dele que estava morrendo. Então Jesus disse para aquele centurião: eu vou à sua casa para curar o seu servo. Mas aí o centurião disse para Jesus assim, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Me dê uma palavra e a sua palavra vai curar o meu servo. Olha como é importante a pessoa ter uma fé de qualidade. Olha como é importante a pessoa ter uma fé que a leva a ver o resultado, né? Nessa palavra do Senhor eu me lembrei dessa passagem. E aí Jesus disse para ele, então vá. E da forma como você creu, da forma como você acreditou, como você crê, como você acredita, que seja feito. E naquele mesmo instante, diz a palavra, que aquele servo, o servo do centurião romano, foi curado. Então é uma passagem que muito me marca, porque é uma passagem forte sobre a fé. Bispo Dom Luiz, pode prosseguir na palavra do Senhor. Suzana, é muito importante a gente entender que existe a fé viva, a fé que puxa para o lado das bênçãos de Deus, mas existe também a fé do feiticeiro, do invejoso, que puxa para o lado negativo, que quer acabar com a vida do casamento, quer acabar com a família. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa acha que só dela falar que tem fé, que Deus vai atender ela. Só dela falar, eu tenho fé em Deus, às vezes, você que está me acompanhando agora, me escute aqui, preste atenção. Se você parar para ver em Tiago, capítulo 2, no versículo 14, diz assim, olha que profundo o bispo Wellington e Suzana. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e se não tiver obras? Porventura a fé pode te salvá-lo? Agora, olha o versículo 17. Assim a fé, se não tiver obras, é morta por si mesmo. Agora, é muito interessante e profundo a pessoa saber separar obra e fé. Porque a fé sem obra ela é morta, mas, versículo 18, mas dirás a alguém, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Quando a gente começa a ler a Bíblia e ver que obra é ser fiel a Deus, ser honesto. A Bíblia manda a gente alcançar testemunho dos de dentro, dos domésticos da fé e dos de fora. O que é obra? É no meu trabalho eu ser um testemunho vivo do que Deus faz na minha vida. É na rua da minha casa. Isso me faz lembrar aquele paralítico no tanque de Betesda, que se encontrava lá há 38 anos. Muitos anos, né? Lá, sabe disso, lembra? Muitos anos, né? 38 anos. Agora, o que é a fé de palavra? Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar.
mas a pessoa não é dizimista e quer prosperar na vida. Deus vai me ajudar, eu tenho fé, eu frequento a igreja. Opa, peraí, as cadeiras também são os primeiros que entraram na igreja e ela não sai do lugar. As cadeiras da igreja estão lá parada, lá e não sai do lugar. Então a fé com obra é que te move. Quer prosperar nos seus negócios? A obra quer dizer eu vou ser dizimista nessa terra fértil. Quando uma pessoa pega o envelope de um sacrifício, nós tivemos agora aí as primícias, né? Isso é obra. Jacó, por exemplo, ele sacrificou Esaú, perdão. Ele sacrificou o natural e perdeu o espiritual. Abel, peraí que eu confundi. Me ajuda aí, Bispo Wellington. Abel deu as primícias, né? Não, eu ia falar de Jacó e Esaú. Ele trocou o direito dele de primogênito, Esaú. Isso. Ele vendeu. Jacó, ele não tinha o direito, mas ele lutava. É a obra. Esaú, por si, ele tinha fé que só de falar que ele era o primogênito bastava. Mas para Deus, a obra que eu baseio em ser fiel, a obra que eu embaseio em fazer, não só falar. Aquele homem que eu estava mencionando aqui, estava 38 anos vendo, Suzana, ele via o milagre, mas não vivia o milagre, ele via. A fé de palavra faz você ver tanta gente sendo liberta, tanta gente sendo curado. É só olhar nos testemunhos do santuário, tanta gente alcançando milagre, prosperando, o povo do santuário está numa fé. Olha o estacionamento do santuário para você ver, tantos irmãos que antes vinha de lenço na cabeça e chinelo de dedo e que hoje vêm de carro, oh glória, hoje prosperaram, mudaram de vida, obra. O senhor me permite, bispo? Sim. Bispo Dom Luiz de Carvalho, se me permite, isso é muito profundo. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com o senhor aí. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. E gosto muito também de aprofundar nos conhecimentos. E quero até parabenizar o nosso apóstolo, a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, que é escritor de vários livros de batalha espiritual e de vida sentimental bem-sucedida. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão essa semana. Começou já a semana, ele contando testemunhos, estava falando sobre a primícia aí. Ele colocou as primícias dele no altar. E ele esperava uma resposta. Já 3 anos. Estava agarrado, não saía. A mensagem de Deus entrou dentro dele. Eu me lembro que teve uma mensagem que foi até mesmo o senhor, bispo, Dom Luiz, que trouxe. E entrou dentro deste homem. Uma palavra, porque uma palavra, ela pode mudar a vida de uma pessoa. Estamos falando sobre fé. Fé com ação. Não adianta eu falar para Deus, eu te amo, se eu não provar o amor que eu sinto por Deus. Jesus não queria uma prova de Pedro, de palavras. Ele interrogou Pedro 3 vezes. Tu me amas? Na 3ª vez ele ficou preocupado. Por que ele me perguntou 3 vezes? Mas Jesus queria uma demonstração de amor, não de palavras, mas de ação. E a ação que o apóstolo Pedro teve depois, mais de 3.000 pessoas se converteram e foi batizado. Se curvaram aos pés de Jesus. Este homem precisava de uma ação de Deus na vida dele. Mas ele precisava colocar em prática a fé dele. Não era só chegar no altar e dizer, Deus, eu tenho fé. Se o Senhor fizer para mim, eu vou fazer pelo Senhor. Não. Primeiro ele tinha que fazer a parte dele. Eu tenho que provocar o milagre de Deus na minha vida. Colocando o quê? As primícias. Eu queria deixar um texto aqui também, em Hebreus, porque a gente depara aqui com os heróis da fé. Como Abraão, Isaac, Jacó, Abel, homens que alcançaram grandes promessas de Deus por meio da fé. Mas uma fé com obras, não com palavras. Essa fé não agrada a Deus.
Eu tenho que ter um compromisso com Deus para Ele ter um compromisso comigo. O que fala aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, queria compartilhar com o senhor, bispo, e a nossa amiga Suzana de Paiva, que tem brilhado todas as quintas-feiras no podcast, onde tem pessoas que hoje estão no santuário, viu, Suzana? Pessoas que são frutos do podcast toda quinta-feira, porque traz o conhecimento para cada pessoa. O que diz aqui em Hebreus capítulo 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. É o que eu vejo acontecer dentro do santuário. Quando uma pessoa me procura no santuário, ela me procura o senhor também, bispo Dom Luiz, porque ela já bateu em várias portas e não encontrou a solução do problema. Às vezes não encontrou uma pessoa que falasse para ela a verdade do que ela precisava ouvir, porque a verdade dói. Mas Jesus disse, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar da hipocrisia, da avareza, do medo e levar você a confiar em Deus. O dia que você entrar pela porta do santuário e me procurar, ou procurar um dos profetas, profetisa, da equipe do apóstolo Adelino de Carvalho, eu tenho certeza que a história da sua vida não vai ser a mesma. Mas é preciso obedecer e colocar em prática. Deixa eu só interagir. Ô Suzana, cá pra nós aqui, deixar a gente falar, a gente vai ficar aqui o tempo todo, né? Pois é, gente, você que me acompanha de casa, você família que me acompanha, você meu amigo, minha amiga, preste atenção nisso aqui. Quem está apresentando hoje o podcast não é a Suzana de Paiva, né? Quem está apresentando são os bispos Dom Luiz de Carvalho Maria e o bispo Wellington Ribeiro, e eu tô aqui de moderadora apenas. Muito bacana isso, né? Ele trazendo a palavra, o ensinamento dentro da palavra de Deus, tudo isso muito importante, muito forte para o nosso conhecimento e a ajuda que nos traz para a nossa casa e para a nossa família. Olha só, eu tenho uma senhora aqui no santuário, a mãe do Marcelo, a irmã Maria, ela tentou aposentar 3 vezes e não conseguiu. Aí o rapaz falou para ela assim, olha, a senhora só vai se aposentar depois que seu marido morrer. E ela ficou indignada com aquilo, porque ela queria dar a oferta dela, ela queria contribuir dentro do santuário. Ela falava assim, puxa vida, eu via todo mundo pegando seus envelopes, dando a oferta, meu prazer era este, eu nunca pude. E ela vai para 2 anos que ela está aqui dentro do santuário. Quando foi agora, eu passei para ela o sacrifício e falei para ela, a senhora vai pegar a sua primeira aposentadoria e vai dar de oferta. Olha que profundo. Ela tinha tentado 3 vezes e não tinha conseguido. Quando foi agora, semana retrasada, ela tinha dado entrada nos papéis, aposentou, e quando foi semana retrasada, ela trouxe o primeiro salário dela da aposentadoria e deu de oferta com toda alegria. Quando ela pôs a fé dela em prática, enquanto ela não tinha aprendido a fazer sacrifício, nada tinha acontecido. No dia que ela decidiu fazer um sacrifício no altar, ela conseguiu aposentar para a glória de Deus. Eu achei muito interessante. Forte, hein? Isso. Observe você que nos acompanha de casa, como é importante, né, a palavra desses homens de Deus. É a palavra de mudar uma vida, mudar uma família, mudar uma situação, trazer a transformação em casa através dos ensinamentos tão importantes, com profundidade no mundo espiritual, com experiência no conhecimento de lidar todos os dias, trabalhar todos os dias, orientar todos os dias pessoas, famílias inteiras dentro da palavra de Deus. É maravilhoso demais esses ensinamentos. E isso é para que você aplique na sua vida, na sua casa, na sua família e veja o resultado. Fé
com resultado é diferente de fé de palavras. É o que nós Suzana, estamos aprendendo hoje com esses homens de Deus. Sim, sim. Olha, Provérbios capítulo 10, no versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece. Às vezes a pessoa quer prosperar na vida, às vezes a pessoa ela quer comer do bom e do melhor, ter um carro bacana, ter uma casa digna, mas ela esquece que a bênção de Deus é que faz isso acontecer. Em Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar. Então, só para separar aqui o que é primícia, primícia é quando eu honro, primícia quer dizer honra. A Bíblia diz assim: se eu sou o Senhor, se não me falha a memória, bispo, é Ageu, né, que fala, se eu não sou o Senhor, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Então, primícia é honra. Quando eu pego o meu primeiro salário, meu primeiro ganhame, e eu oferto no altar de Deus, eu estou honrando a Deus com toda a minha renda. E a Bíblia fala isso. Honra o Senhor teu Deus com toda a sua renda. Em Provérbios, encherão... né, bispo? Oi? Provérbios 3, 9 e 10. Fala, o senhor está falando aí, honra, né? Posso ler honrar aqui? Com os bens. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Tá aqui, ó. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com as tuas rendas e com as primícias de tudo que vier nas tuas mãos. E encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão. Então, o que eu entendo? Primícia é honra. Quando eu abro mão de tudo no primeiro mês do ano, que é o mês de base, não se chega no 2, no 3, sem passar pelo 1. Para chegar no 2, passa pelo 1, para chegar no 3, passa pelo 2. Para chegar em ter as conquistas, passa pelas primícias, pela honra. Quando eu honro a Deus no altar, eu estou garantindo um ano de fartura e de abundância. Para concluir aqui, Suzana e Bispo Hélio, só vou voltar um pouquinho. Aquele homem estava 38 anos sofrendo porque ele só via os outros fazer. Ele mesmo não fazia, porque ele era vitimista. A apóstola só escreveu sobre isso. Ele era vitimista. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Enquanto você ficar esperando os outros, você nunca vai ter nada. Enquanto você ficar esperando, eu vou fazer esse fulano fazer, você nunca vai sair do lugar. No dia que aquele homem aprendeu que ele é que tinha que levantar, porque, olha, Suzana, aquele homem estava há 38 anos vendo os outros sendo curados, libertados e vencendo. Depois Jesus falou com ele assim: toma a tua cama e anda. Aí ele pegou a cama e levantou, a resposta estava nele. Ele que tinha que tomar uma atitude, ele que tinha que tomar uma decisão. Olha, você que está assistindo esse podcast da Suzana de Paiva, aprenda uma coisa: enquanto você ficar esperando, se Deus quiser, se Deus falar, ei, toma atitude. A fé, ela é com obra. Você toma atitude, Deus corresponde fé. Você age e Deus responde. Você planta e você colhe. Agora, se você ficar esperando que as coisas venham a dar certo para você começar a fazer, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, para completar aqui, a fé de palavras é uma fé que não te leva a lugar nenhum. Mas a fé com obra é a fé que faz você honrar a Deus e ser honrado por Ele. Bispo Dom Luiz e Bispo Wellington Ribeiro, eu quero fazer uma observação dentro dessa palavra que está sendo trazida, porque a fé de palavras, ela pode até ser bonita. A expressão eu tenho fé, eu acredito, é bonito. Mas o que é bonito, na verdade, não é a fala, a palavra, a expressão. Mas o que é bonito de verdade é o resultado, é o testemunho. É a pessoa dizer assim: olha, eu fui orientado, segui a orientação e recebi o que eu buscava. Hoje eu tenho o que eu quis de Deus. Deus me deu. Deus entregou na minha mão. Então isso é a fé com resultado, né? É essa fé que é bonita.
É quando você fala, olha, aqui está o meu testemunho. Porque, na verdade, nós queremos de Deus a bênção. E o que Deus quer de nós é o nosso testemunho. É interessante Suzana, demais isso para mim. O jovem rico chegou para o senhor e falou assim, bom mestre, olha que coisa bonita. Bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? É igual a pessoa que chega... É igual a Hã? pessoa que chega e fala assim, eu tenho muita fé em Deus. Você já deparou com isto? Mas a pessoa não vê o resultado. Para ela ver o resultado, eu queria até voltar um pouquinho no que o bispo Dom Luiz acabou de falar aí. Todos nós já passamos por isto. Você já confiou em pessoas e teve decepção. Da pessoa falar assim, pode confiar na minha palavra. Eu dou minha palavra para você. E você confiou. Parece muito com a sua história, não parece? Você pode estar imaginando, nossa, como que o bispo sabe da minha vida? O Espírito de Deus está sobre a minha vida. Você está assistindo agora, não é por acaso. Deus está despertando em você sua fé. Olha para a sua vida. Ele falou uma coisa que é interessante, aquele rapaz sofreu 38 anos. Porque estava acomodado. Toda pessoa acomodada, ela vai acumulando sofrimentos na vida. O dia que eu tomei uma decisão, Suzana, o dia que eu tomei uma decisão, porque eu sofria com sinusite. Eu conheci Jesus com 14 anos. Falavam para mim do santuário, mas eu não tinha interesse de ir. Quem não vai por amor, vai pela dor. Eu vou completar agora 34 anos que eu estou no Reino dos Céus. Conheci Jesus, eu tinha 14 anos. E fui pela dor. E quando o missionário chamou à frente, eu fui até no início de uma campanha que estava começando no santuário. Ele chamou lá na frente. Várias pessoas saíram do seu lugar, foi lá na frente e fez um propósito com Deus. Fez um voto, eu fiz o meu primeiro voto. E uma fé muito grande que no final daquela campanha eu seria curado. E fui curado. Porque me deu uma fé tão grande de cumprir aquele compromisso que eu fiz com Deus, de apresentar no altar aquela minha oferta de sacrifício. Eu não tinha, mas eu lutei, porque eu que precisava. Eu vejo que quando uma pessoa precisa, ela não olha para os lados, não, nem para trás, ela olha para Jesus. Eu quero sair desse sofrimento, eu quero sair dessa vergonha, eu não aceito mais essa vida. Naquele dia, eu nunca mais vou esquecer, que foi o dia que Jesus me curou. Eu me lembro que eu dormi, eu fui para o santuário cedo, participei, cumpri com o meu propósito, voltei para minha casa, me deu um sono profundo. Era meio-dia, eu acordei 6 horas da tarde. O meu travesseiro tinha uma fronha branquinha. E quando eu acordei, ele estava todo manchado de sangue. A enfermidade saiu para fora. Tem 34 anos que nunca mais eu sofri com sinusite. Alguém em algum lugar pode estar sofrendo com esse mesmo problema que um dia eu sofri. Cada pessoa, bispo Dom Luiz, tem um problema. O senhor que é um homem de Deus, está em São Paulo, na capital, pessoas que te procuram aí, que está sofrendo, que chega diante do Senhor e fala, a última porta que eu estou batendo aqui é esta. Há um desespero muito grande no mundo, não tem para onde correr, a não ser para os braços do Pai, e o santuário está com as portas abertas. Eu fiquei impressionado com uma senhora que ela estava na porta do santuário, e ela ligou para o santuário, estava na porta do santuário e não enxergava a porta do santuário. Aqui é na Celso Garcia 14, do lado da Previdência Social. A mulher via a Previdência Social, mas não conseguia enxergar a porta, o estacionamento do santuário. Ela foi e ligou. Eu estou aqui na porta, mas não estou achando. O que eu faço? Na hora que nós descemos lá embaixo, fui lá embaixo, a mulher estava lá cega, não conseguia enxergar o santuário. Tem pessoas que às vezes, Bispo Hélito e Suzana de Paiva,
o inimigo cega ela, que ela, na hora de ir para o santuário, dá problema no carro. É uma prova que ela tem que ir. Na hora de ir para o santuário, ela sente dor de barriga, ônibus não passa, carro não vem. Ela chega no santuário, parece que tem peso nas pernas, ela não consegue subir a escada, não consegue ver o santuário. Eu tive um caso deste aqui que eu fiquei impressionado. Eu peguei na mão da mulher e falei para ela, olha, o santuário é aqui. O inimigo tinha cegado ela não enxergava o santuário. Esta hora que a gente vê como que tem gente sofrendo e às vezes ela precisa de uma porta aberta, não tem ninguém que possa fazer mais nada por ela, e é esta hora que ela tem que dizer, eu vou para o santuário, eu vou procurar a equipe forte do missionário Adelino de Carvalho, antes que seja tarde demais. Bispo Dom Luiz de Carvalho e Bispo Wellington Ribeiro, eu vejo que a importância do podcast na vida dos nossos telespectadores, dos nossos amigos e amigas que nos acompanham, é muito importante. Por quê? Porque o podcast leva para dentro da sua casa ensinamento da palavra, mas também experiência vivida dentro do santuário. Pessoas que chegaram ao santuário, né, bispos? Chegaram assim, cheias de problemas, de dificuldades, sofrendo, muitas em desespero, mas através do santuário, através da mensagem, da orientação, do acolhimento que o pastor, que a pastora, o profeta, a profetisa deram e dão às pessoas, essas pessoas contam o testemunho. E isso é importante demais. Vou ter comigo vocês várias vezes, vou convidar vocês sempre. Por quê? Todos dois, vai ser um prazer. tanto o bispo Dom Luiz quanto o bispo Wellington Ribeiro, são profetas de Deus que têm missão no Monte Manaim. Nós não vamos falar dessa missão hoje, mas vocês têm uma missão no monte. Inclusive o bispo Wellington é o profeta Eliseu dos tempos atuais, né? No Rio Sagrado. O bispo Dom Luiz, o profeta da gruta, da ressurreição. Então, tudo isso é muito importante para que a gente canalize a fé. E vem chegando aí um tempo muito especial, né, que é a Sexta-feira da Paixão. Mas vamos falar também da Sexta-feira da Paixão nos podcasts próximos. Hoje nós estamos focando nas primícias, porque domingo agora é o último dia, a última oportunidade para se entregar no altar as primícias para Deus. E domingo eu estava no Santuário da Pampulha, em Belo Horizonte, onde está a profetisa Bispa Aparecida Débora. E quando o bispo Dom Luiz, nesse domingo especificamente, ele trouxe uma palavra, uma mensagem, quando você, bispo, terminou a palavra, terminou a mensagem, foram à frente do altar pessoas que ainda não tinham se decidido na fé, para fazer então o propósito diante de Deus de entregar no próximo domingo agora, né, o próximo agora, as primícias no altar. Por quê? Porque entenderam a importância de como é bom, de como é maravilhoso, de como é fiel diante de Deus, e Deus procura na terra são os fiéis, entregar no altar as primícias, para se ter um ano abençoado, para se ter um ano feliz. Então é isso, nosso propósito nesse final de semana é agradecer a Deus, colocando no altar quem ainda não colocou as primícias, porque janeiro é esse mês. Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. O reino dos céus é tão lindo. Nós temos aí uma data tão especial também pela frente, que é a celebração, né, Bispo Dom Luiz e Bispo Wellington Ribeiro? Diante de tudo isso que vocês falaram, e foi tão pouco diante do que vocês têm para trazer, a festa, né, a celebração, e eu digo festa no mundo espiritual. Por quê? Porque é uma festa de testemunho, é uma festa de adoração, é uma festa de reconhecimento do ministério glorioso, lindo,
que o apóstolo Adelino de Carvalho exerce nessa terra. É maravilhoso demais, né? Ter essa celebração com o povo de Deus, agradecendo a Deus por ter um dia encontrado o santuário, terem sido curados, libertados, terem a família restaurada. São testemunhos diversos. Então é muito importante, né? Bispo Dom Luiz, Bispo Wellington Ribeiro. Bispo Wellington, faz as vezes. Bispo Wellington, faz as vezes. Eu queria agradecer aqui Suzana de Paiva, Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria, pela oportunidade que estamos tendo de chegar até você, meu irmão, minha irmã de fé, trazendo essa palavra de conhecimento espiritual. Quero deixar aqui o endereço, onde na sexta-feira acontece a corrente forte, inclusive dia 31 de janeiro, na última sexta-feira, vai começar uma corrente poderosa em todos os santuários espalhados pelo Brasil. Eu vou estar aqui no estado de Goiás, na grande cidade de Goiânia, esperando você. Não importa qual seja o seu sofrimento, a sua dor, não importa. O importante é que hoje Deus me colocou no seu caminho para falar com você e te ajudar. Você pode falar comigo aqui na rua 59, número 105, no centro de Goiânia. Rua 59, número 105, no centro de Goiânia. O número do meu WhatsApp, você pode mandar mensagem agora para falar com esse profeta de Deus. Quero poder te ajudar. Quero aproveitar aqui, Suzana de Paiva, deixar aqui o meu número do meu WhatsApp. Tem muita gente sofrendo, precisando de um socorro espiritual. Operadora 62 98583 4609. Vou repetir. Operadora 62 98583 4609. E também quero agradecer a Deus porque estaremos aí comemorando, e vamos comemorar agora dia 26 também aqui em Goiânia, na sede de Goiânia, os 44 anos desta obra maravilhosa, uma revelação de Deus. Você pode fazer parte conosco desta festa linda, maravilhosa. Na sexta-feira, na corrente do Arcanjo Miguel, são 4 celebrações. Às 7 horas da manhã, às 9 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite. Suzana de Paiva, muito obrigado. Seu programa, podcast, né? Podcast é maravilhoso. E a gente vê cada quinta-feira tem um profeta diferente, uma profetisa, trazendo conhecimento. E hoje a minha participação justamente com o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria, brilhando também, esse grande homem de Deus que tem conhecimento, está fazendo uma obra linda aí no estado de São Paulo, aí na capital, né? Um abraço, meu Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria. Muito obrigado, Suzana de Paiva, pelo convite, por poder participar do seu podcast. Agradecer o carinho do Bispo Wellington Ribeiro, que é um homem de Deus que eu respeito muito. A gente que serviu a Deus lá em Salvador, Bahia, num momento muito difícil. Ele citou aí a questão dos 44 anos desta obra. Foram 44 anos de lutas, mas também de vitórias. Certamente. De conquistas. 44 anos de choro. Falar que foi fácil? Não. Falar que teve momentos, pensei em desistir? Vários. Há uma diferença em desistir e de pensar, né? Porque tem momentos na vida que a gente se sente só. Tem momentos na vida que a gente olha para um lado e para o outro e não tem ninguém. E aqui em São Paulo, na Celso Garcia 14, no Brás, também eu estou toda sexta-feira, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde às 7 da noite, corrente forte, batalha espiritual. E na última sexta-feira, dia 31 de janeiro, eu vou fazer uma oração muito forte para quem tem problemas antigos. Quantas pessoas que têm um filho que não conseguiu ver ele liberto das drogas ainda? Quantas pessoas que a sua vida sentimental até hoje não conseguiu ser feliz?
Quantas pessoas que dá um passo para frente, 2, 3 para trás e a vida parece que está andando em círculo. Então, dia 31 de janeiro, última sexta-feira, eu quero que você que está sofrendo, ou que tem alguém sofrendo, tem passado por um momento difícil, quero aproveitar esse podcast para dizer para você que você não está só. Deus está com você. E hoje, Ele nos coloca na tua vida, no teu caminho, para te estender as mãos e dizer, conta comigo. Meu WhatsApp, eu vou te dar o meu WhatsApp pessoal, tá? Não vou te dar nem o da igreja, não. Vou dar o meu, para você falar comigo direto. 31, tá aqui na tela aqui para você, ó. 31 99395 8282. Muito obrigado, Suzana de Paiva. Parabéns pelo belíssimo trabalho ao reino que você tem trago através de cada convidado. Já vi pessoas excelentíssimas aqui dando entrevista e brilhantando esse trabalho tão lindo que você tem feito. Bispo Wellington, um grande abraço. Suzana de Paiva, muito obrigado. Paz e luz. E a todos que acompanham, um grande abraço para você. Eu quero agradecer, agora é minha vez, né, ao Bispo Dom Luiz de Carvalho, que aceitou de prontidão o meu convite. Quero agradecer o Bispo Wellington Ribeiro, também, que da mesma forma aceitou o convite para participar do podcast. Agradeço a Deus por esses homens de Deus que brilham em tudo o que fazem para Deus. E por que brilham? Porque fazem com compromisso espiritual, compromisso de amor, compromisso de entrega ao trabalho, à missão, ao ministério que Deus confiou a eles. E que o apóstolo Adelino de Carvalho também confiou a esses homens, como a todos os profetas e profetisas, essa missão, essa responsabilidade de seguir a orientação apostólica e ver a igreja crescer e se fortalecer a cada dia. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de apresentar esse podcast junto com esses homens de Deus e com você de casa, com você, família, que me acompanha todas as quintas-feiras. Hoje também conosco está o nosso videomake, Ronan Marques Júnior, a quem eu abraço com carinho, né? Atrás das câmeras, tem feito um trabalho brilhante. Então, eu agradeço a Deus por tudo e por todos que fazem parte deste trabalho. Um abraço a todos vocês, obrigada pelo carinho e lembre-se, nós sempre estamos juntos pela fé. E nesse domingo, você que tem oportunidade, procure o santuário e vai entregar no altar as suas primícias, porque é janeiro, é a sua oportunidade. É a vez de você dizer, Deus, eu te honro. É honra que vai, é honra que vem. Um abraço com carinho e fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Obrigada, homens de Deus. Obrigada, até mais.